Bom dia para você, feliz sábado. É uma satisfação, mais uma vez, poder ocupar este púlpito tão especial e ao mesmo tempo tão concorrido. É uma satisfação, o pastor Cidral está aqui na sua igreja. Obrigado porque você abriu as portas para o Ministério Jovem. Pastor Cidral, nós somos colegas de mestrado aqui, ambos tínhamos mais cabelo na época. E os cabelos do pastor Ronaldo não eram assim, mesclados. O tempo, irmãos, o tempo é uma coisa que nenhum de nós pode fugir disso. Minha saudação a todos os professores de teologia que os vejo aqui. Ontem vi o pastor Reinaldo Siqueira. Vocês lembram que ele quase mata a gente naquela matéria de Isaías, não é? Nós somos os sobreviventes, não é? Deus abençoe todos os nossos queridos pastores jubilados, que vejo tantos aqui essa manhã. Deus abençoe, dando saúde e paz a cada um de vocês. Hoje à tarde, nós vamos ter aqui um encontro muito especial. Nós queremos falar das 3 bases que mantêm um jovem em pé, de pé, vivo e ativo na igreja de Deus. E amanhã à noite será um banquete espiritual, uma celebração de tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo na vida de cada jovem. O pastor Ronaldo usou a palavra certa. Eu não gosto da palavra envolvido. Envolvido para mim não quer dizer muita coisa. Eu sempre aprendi que envolvido está o pão com o papel da padaria. Ele usou a palavra comprometidos, aí é diferente. Na hora final, Deus precisa de jovens comprometidos. Até amanhã à noite, pastor, vai dar tudo certo, viu? Trouxeram as Bíblias? Posso ver a sua Bíblia? Onde é que está o fotógrafo? Eu vi um fotógrafo agora aqui do jornal Globo. Tinha um do Globo e um do Folha de São Paulo, pastor. Louvado seja Deus, porque você trouxe a palavra, e é ela que vai nos alimentar, vai nos manter em pé, vivos, comprometidos com a palavra e com a pregação que está na palavra. No próximo sábado nós vamos começar um projeto poderoso na capital federal, Brasília. E eu quero que você ore por esse projeto chamado Futuro com Esperança. Serão 8 mensagens especiais dirigidas, endereçadas aos nossos amigos e irmãos que querem herdar o reino de Deus. O pastor Mark Finley estará ministrando a partir do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para todo o Brasil. Estamos comprometidos com esse projeto, mais do que envolvidos. Eu sei que Deus vai colocar a mão dele em cima e vai abençoar. Ore por isso. Bom, você já viu na coletânea, digo melhor, no boletim, lindo boletim. Qual é o meu tema desta manhã? Vamos ver se vocês descobrem qual é o meu personagem. Ele tinha uma missão divina. Já deu para adivinhar, não? Deu, né, pastor? Ele julgou de 1080 a 1060 o povo de Israel. O professor Reinaldo tem a obrigação de saber isso aqui, pastor. Seu nome significa pequeno sol. Deus o levantou numa época de ampla apostasia.
O povo de Israel vivia uma opressão tremenda por parte dos filisteus. Ellen G. White diz que Deus, através dele, queria humilhar os filisteus. Já estão falando baixinho aí. Já estão falando. Seu nascimento foi um milagre. Sua mãe era estéril. Eu vi alguém falando assim, bem baixinho aí. Sansão, isso mesmo. Aqui é o centro acadêmico. Um dos centros acadêmicos do Brasil e da América do Sul. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus, pedindo a bênção dEle para nós esta manhã sabática. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, louvamos o Teu nome, porque na Tua pessoa nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, obrigado pelo Teu amor, pela certeza da Tua doce companhia. Permanece cuidando de cada um de nós a despeito das nossas debilidades, que são tantas, Senhor. Vamos agora abrir a Tua palavra. Que a Tua palavra seja a luz para aquele que está nas trevas, seja pão para o faminto, água para o sedento, semente para o coração fértil, espada para o coração indiferente. Que essa seja a Tua palavra para nós esta manhã. Que não vejam os homens e mulheres aqui à frente, mas que vejam Deus, vejam Jesus. Derrama o Teu Espírito sobre a nossa igreja em todo o mundo, na América do Sul. E nesta hora aqui na igreja do Campus 2. Fica conosco. Abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. E deixe a Bíblia aberta. Eu vou usar vários versos do capítulo 13, do 14, 15, alguns versos que me parecem extremamente oportunos para esta manhã de sábado. A palavra assim nos diz. O tema de hoje você já viu, está aí no boletim. Quando a escolha é certa? Quando a escolha é certa? Verdade. E quando a escolha é errada? A derrota é certa, obrigado. Nós hoje temos um auditório eminentemente jovem aqui. Eu já disse ontem que todos somos JAs. A época que caracteriza as escolhas normalmente é entre 18 e 25 anos de idade. 18 e 30 anos de idade é a época das grandes escolhas, as escolhas que vão determinar a nossa vida. As escolhas que vão determinar nosso futuro, nossa felicidade. E eu diria que 80%, talvez 90% do nosso auditório hoje de manhã, e o auditório que está do outro lado na internet, é possível que a maioria ainda não tenha feito uma das principais escolhas da vida. A vida é feita de escolhas. Hoje você levantou, acordou e disse: hoje eu vou usar esse sapato, vou usar essa saia, esse blazer, esse brochinho, esse lenço aqui, porque vai combinar, vai cair bem. Você levantou e disse: hoje eu vou escolher esse terno aqui, essa gravata, essa camisa, e o pin de hoje, o bottom é esse aqui. Escolhas. A vida é feita de escolhas.
E eu tenho dito para os jovens em toda a América do Sul que as nossas escolhas determinam o nosso destino. Dá para repetir comigo? As nossas escolhas determinam o nosso destino. E hoje, agora é a hora da escolha. Aqui em Juízes capítulo 13, a partir do verso 1 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado feito de novo, novamente, tornado os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aqui está um período de escolhas. Israel escolheu a idolatria. Israel escolheu não seguir a Deus. Deus disse: tudo bem, vocês não querem os meus mandamentos, as minhas leis, sigam as escolhas de vocês. E o mesmo acontece conosco, nós fazemos nossas escolhas, eu faço as minhas e você faz as suas, todo dia, desde o nascer do sol até o pôr do sol, fazemos escolhas, uma atrás da outra. Nem tudo estava perdido. De vez em quando eu recebo alguns e-mails de alguns irmãos, assim preocupados com o futuro da igreja. E eles dizem assim: pastor, você já olhou, pastor, como o mundanismo está entrando sorrateiramente na nossa igreja? Você, como diretor de jovens, você não se preocupa com a sua juventude? O que é que você tem feito? O que é que a igreja tem feito? Sabe, pastor, eu olho e parece que tudo está perdido. Não está perdido. Não está. A época de Sansão era uma época difícil também. Mas Deus, grande Deus, no exercício de sua infinita bondade, Ele fez algo que Ele vai fazer sempre. Essa é a primeira lição de hoje de manhã. Primeira, Deus sempre levanta jovens em época ou épocas de crise moral e espiritual. Essa é a primeira lição de hoje. Não vou ler toda a história, você conhece toda a história. No meio das poucas famílias fiéis a Deus, havia uma família que era a família de um cavalheiro chamado Manoá. Assim como eu sei que Deus tem muitas, milhares, milhões de famílias que criam seus filhos, educam para servir a Deus e a sociedade. O céu resolveu intervir. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Manoá. Ellen G. White fala que era Jesus Cristo. Apareceu para a senhora Manoá. É uma pena que não tem o nome dela. E disse: olha, você, apesar da sua esterilidade, você vai ter um garoto, você vai ter um filho. Ela não acreditou. Em seguida, o anjo começa a dizer para ela: ele vai ser consagrado, verso 5, ele vai ser um nazireu, separado. Nazireu vem do hebraico nazir, que quer dizer separado, consagrado, para uma obra especial. E Deus hoje, aqui e agora, Ele quer separar jovens para uma obra especial. Quer separar rapazes e moças para se alistarem no seu serviço.
e cumprirem a missão de Deus. A mamãe Manoá ficou preocupada. Falou com o papai Manoá, a senhora Manoá, e disse: olha, contou a história. Manoá era de uma cidadezinha pequena chamada Zorá. A tribo dele era a tribo de Dan, não era uma tribo poderosa, a tribo poderosa era Judá. Aí você pode dizer: sabe, pastor, eu sou um garoto que estou aqui tentando a vida no NASP. Eu não sou de um grande centro, não sou de São Paulo, não sou do Rio, de Belo Horizonte. Isso não importa para Deus. Pastor, eu não tenho nenhum parente na obra. Eu também não tenho nenhum parente na obra. Pastor, meu sobrenome não é Arco, não tem um sobrenome poderoso na obra. Era de uma pequena tribo, uma tribo insignificante. Pode ser que você pense assim: pastor, eu não sou de um grande centro, não tenho parente na obra, não tenho um sobrenome poderoso. Quando Deus quer, quando Deus chama, não tem jeito. Deus sempre levantou jovens em época de crise. Crise moral, crise espiritual, crise material. Podia falar de José, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, menina cativa, Gideão. Podia falar de uma gama de jovens. Deus vai lá e diz: opa, vamos acabar com essa crise. Vou levantar alguém. E ele levantou um garoto chamado Sansão, o pequeno sol. Mas o pequeno sol, ele cometeu vários erros. E ao estudar a história do pequeno sol, eu descobri que ele cometeu 5 erros. Eu não vou lhe dizer, descubra você. 5 erros, 5 escolhas erradas. E eu disse que quando a escolha é certa, a vitória é garantida. Você que é jovem, moça, rapaz, está aqui, fazendo faculdade, ou ensino médio, fundamental, na fase das escolhas. Agora, como é que nós vamos escolher se nós não temos padrão? Como é que nós vamos escolher se nós não temos critério para escolher? Por isso, nós estamos numa verdadeira cruzada, no mais poderoso significado da palavra: volte para a palavra de Deus. Jovem, volte para a Bíblia, aqui está o parâmetro do grande Deus. Aqui está a maneira mais simples e ao mesmo tempo mais profunda de se relacionar com Deus. Daí a nossa insistência para voltarmos para a palavra. E eu tenho dito, por favor, menos tempo na internet. Você não vai excluir, menos tempo. Menos tempo para o YouTube. Menos tempo para o Facebook. Menos tempo para o Messenger. Mais tempo para a devoção. Mais tempo para a comunhão. Mais tempo para estreitar seu relacionamento com Jesus Cristo. É disso que nós precisamos. As pesquisas indicam que quanto mais os jovens navegam hoje, mais eles querem navegar amanhã. Mais navegam hoje, mais querem amanhã. E mais vazios eles ficam depois de amanhã. Bom, a história de Sansão tem muitas lições para nós. Eu disse que ele cometeu alguns erros, vários erros. Eu anotei pelo menos 5 erros. 13:24, aqui nasce o herói. Nasce o Salvador. Nasce o libertador. Nasce o juiz.
nasce o guerreiro, nasce o pequeno sol. 13:24. Depois deu à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ele veio cheio de alta responsabilidade, honra, e o Espírito de Deus se apossou dele. No versículo 1 e 2 do capítulo 14 está o primeiro erro. E nós hoje vamos aprender com os erros dos outros, ou dele. Há um pensamento que diz assim: o sábio aprende com os erros dos outros, e o tolo nem com os seus próprios erros. Aqui está o primeiro erro, que muitos jovens na nossa igreja estão correndo o risco de cometê-lo. Qual foi o primeiro erro, pastor? 14:1, desceu, aqui começam as descidas. Interessante, não é subida, é descida. Desceu Sansão a Tímna, vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímna, tomai-ma por esposa, namorada, noiva, esposa. Aqui está outra lição. Eu quero que você olhe para cá, para você procure os meus olhos, que eu vou procurar os seus olhos. Está longe, pastor. Tente. Olhe para cá. Jovens solteiros e solteiras, só a visão não é guia sábio o suficiente para escolher alguém para casar. Papai, mamãe, eu vi, ela é linda, ele é lindo, me enche os olhos. É ela é a garota da minha vida, ele é o rapaz dos meus sonhos. E o pai, a mãe, 30 anos e quilometragem. Olha e fala assim: filho, essa garota não é para você. A mãe fala: filha, esse rapaz aí não combina com você. Não vai dar certo. Claro que vai, papai, claro que vai, mamãe, ela é linda. Veja, ela não é como as jovens da igreja. Ela pula, dança, se pinta, ela usa joias. Eu quero é ela. Pais, mães e pais, orem pelos filhos e aconselhem, mesmo que eles não ouçam vocês. Faça como fez Manoá. Manoá orou por Sansão. A senhora Manoá orou por Sansão. Aconselhou, orou e aconselhou. Filho, se você errar é por sua conta. Primeiro erro. Sabe o que diz Ellen G. White? Desse primeiro erro surgiram uma série de outros erros. Sabe o que ela diz mais? As influências pagãs afastaram Sansão de Deus. Há um provérbio antigo. O que ele tem de antigo tem de verdadeiro. Diz-me com quem andas. E a palavra de Deus diz assim: as más companhias, jovens, corrompem, destroem, minam os bons costumes. No lugar de costume eu colocaria princípios. Aqui está o primeiro erro.
eu vi. Ele acreditava no seu par de olhos, que tempos depois ele viria a morrer sem os olhos. A Bíblia diz que vazaram os olhos, mas não é isso que diz Ellen G. White. Ela diz que os olhos de Sansão foram arrancados do lugar. Arrancados. Imagine a dor. Imagine o sofrimento. Quando cai um cisco no olho da gente, a gente... Imagine arrancar os olhos. Ela diz que os seus olhos foram arrancados. Eles não foram apenas vazados. Patriarcas e Profetas, 566. Quando a escolha é certa, a vitória é garantida. Quando a escolha é certa, a vitória é garantida. Aqui está o primeiro erro. Ele escolheu para casar uma moça que o seu povo odiava o Deus verdadeiro. Odiavam o Deus Israel. Eu repito para você, só a visão não é guia suficiente. Só a visão não é guia sábio para nos ajudar a escolher, para fazer as escolhas. Sabe, lendo a história de Sansão, só encontrei 2 orações dele, na história dele. 2 orações. Não estou dizendo que ele só orou 2 vezes, não é isso. Lendo capítulos e versículos de sua história, só encontrei 2 orações. Pode ser que você encontre mais. Somente 2 orações, que pena. Que pena. Eu pergunto para você nesta manhã sabática: como está a sua vida de oração? Eu encontro Sansão orando aqui, morrendo de sede, 15:18. Depois de uma batalha com os seus eternos inimigos, matou 1000 filisteus, com uma queixada ainda fresca de jumento. 15:18, clamou a Deus, implorou a Deus. Deus disse: tudo bem, campeão, vou fazer um milagre, mais um milagre. Está vendo aquela rocha ali? Daquela rocha vai sair água. Vai lá que eu vou fazer sair água doce e fresca. Deus estava dizendo: filho, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível. Mas mesmo assim ele não se convenceu da mão de Deus, do cuidado de Deus, da seriedade. Alguns jovens brincam com aquilo que é sagrado. Está errado. Você vai se dar mal. As coisas de Deus são sagradas, são santas, são separadas. Ele cometeu o 3º erro. Descubra o 2º depois. Se você é bom de Bíblia, descubra o número 2. Capítulo 16, ele comete o 3º erro. Sansão foi a Gaza. Você sabe o que significa Gaza? Gaza era o coração do território inimigo. Sansão era ousado, atrevido, como alguns de nós.
E o pai dele, a Bíblia não fala, mas eu sei que estavam. Os pais, enquanto isso, orando por ele. Meu Deus, a mamãe Manoá levantando de madrugada para orar pelo filho. O papai Manoá fazendo as 40 madrugadas, orando a Deus, volta filho. Você é o escolhido de Deus, Deus escolheu você, querido, volta. E aqui vem um erro puxa outro erro. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Você conhece toda a história, todo o restante da história. Cada vez mais distante de Deus, cada vez mais longe de Deus. Timna ficava somente a 7 quilômetros de Zorá. Dizem os estudiosos que possivelmente Gaza já estava a 60 quilômetros de Zorá. Longe da igreja, longe do pai, longe da mãe, longe do pastor, longe do povo e se distanciando cada vez mais de Deus. Longe, ousado, atrevido. Uma escolha errada atrás da outra. Não se esqueça. Nossas escolhas determinam o nosso futuro e o nosso destino. Quando a escolha é certa, a vitória é garantida. Mas à meia-noite, o Espírito de Deus vai sacudir o gigante adormecido nos braços de uma prostituta. Ei, Sansão, Sansão, levanta. Essa cadeira de cinema não é para você, Sansão. Sansão, essa balada aqui, essas luzes, esse povo pulando, sai daqui. Sansão, olha, esse estádio de futebol aqui não tem nada a ver comigo, contigo e com os meus princípios. Sai daqui. Levanta, Sansão, vai embora. O que fazes o filho de Deus, o nazireu de Deus, separado por Deus nos braços de uma prostituta? Meia-noite, levantou atordoado. Gaza fortíssima, fechada. Ele olhou, não dá para pular o muro. E viu um portão. Eu não sei quantos quilos pesava aquele portão. Não sei. Mas uma coisa eu sei. O Espírito de Deus não nos abandona no primeiro e nem no segundo momento. Diga amém. Nosso Deus é o Deus da primeira, da segunda e da terceira chances e oportunidades. Sansão encaixou um braço numa das folhas da porta. Encaixou o outro braço numa das outras folhas, da outra folha. E seus músculos foram se enchendo de sangue, de força. Era o Espírito de Deus. E as fechaduras e as trancas daquele grande portão começaram a ceder. Ele pegou aquelas duas folhas de porta. E possivelmente andou aí 60, 50 quilômetros com aquele portão nas costas. Como quem diz assim, filisteus, vejam o que é que eu vou fazer, filisteus. Subiu e deixou-no em cima do monte Hebron. Venham buscar as folhas aqui agora. Venham. Até aqui, queridos jovens, o Espírito de Deus ainda não havia abandonado o campeão de Deus. Mas Ellen G. White diz que ele confiava na sua grande força física. Ele confiava nos seus músculos. Confiava nos seus músculos. Qual é o seu músculo?
Pastor, o meu músculo é o dinheiro, confio no meu dinheiro. Confiava na sua força física descomunal. Alguns de nós confiamos na nossa sabedoria, na nossa sapiência. Esse pode ser o seu músculo. Outros confiam na beleza, outros no status, outros no talento. Afinal de contas, eu sou muito talentoso, pastor. Confiava nos seus músculos. Mas ele continuou errando. Um erro atrás do outro. E esse aqui foi fatal. É o quinto erro. 16, 17. Confiar em quem não merece confiança. E você pode dizer assim: ah, pastor, já cometi muito esse erro. Confiar em quem não é digno da sua confiança. Ele tinha 7 tranças, versículo 19. Até nisso ele era perfeito, não é? O versículo 19 diz assim no final: e retirou-se dele a sua força. Retirou-se dele a sua força. Equivale a dizer, o Espírito Santo foi embora. Olha para cá agora. Quando o Espírito de Deus vai embora da nossa vida, quando nós perdemos o Espírito de Deus, veja quantas percas. Sansão perdeu o Espírito Santo. Sansão perdeu o cabelo, perdeu a força, perdeu os olhos e perdeu a vida. Vou repetir. Quando o Espírito de Deus se retira da nossa vida, é uma perca seguida de outra. Perdeu o Espírito Santo, perdeu a força, perdeu o cabelo, perdeu os olhos e perdeu a vida. Perdeu a vida. Eu quero te fazer uma pergunta, para você e para mim também. A pergunta é a seguinte: por quê? Por que que alguns de nós só aprendem na dor? Por que que alguns de nós só aprendem no chicote? Por que, jovens, alguns de nós só aprendemos no meio da tragédia? Por que que nós não aprendemos com os erros dos outros? A palavra de Deus diz que aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que eu e você não cometamos ou não cometêssemos os mesmos erros. Por quê? Tem uma outra lição para nós hoje, aqui e agora. Mulheres ímpias e homens ímpios. Mulheres e homens ímpios arruinam qualquer homem e qualquer mulher. Essa é uma lição dura, dolorida, porém real. Quando a escolha é certa, a vitória, jovens e minha amada igreja, é garantida. Diga amém. Louvado seja o nome de Deus. Mais uma outra lição. Um passo errado conduz inevitavelmente, quase sempre, a outro passo errado. Ellen G. White diz: sua missão cumpriu-se com a derrota, escravidão e morte.
forte do ponto de vista físico, um homem que não dominava seus sentimentos. Eu pergunto para você, em nome de Jesus, você domina os seus sentimentos ou você é dominado por eles? Queridos pais, aconselhem e orem pelos vossos filhos, sempre, sempre, mesmo que eles não lhes queiram ouvir. Faça como Manoá. Um dia os filisteus se reuniram para fazer uma grande festa. Chamaram príncipes, princesas, guerreiros, toda a gente do campo. E veio milhares de pessoas. E eles haviam colocado Sansão num moinho. Vai girar moinho, campeão, para tu aprender. Cego, girando um moinho. O pecado tem um preço muito alto, não vale a pena pecar. Alguém disse, olha, como a vitória foi Dagon que nos deu, vamos buscar Sansão para a gente fazer uma celebração. Busquem Sansão. Lá vem Sansão, arrastado, conduzido, possivelmente por alguns soldados. Ele estava ali sendo ridicularizado, vilipendiado. Haviam piadas, desdém, chacotas, humilhação. Sansão agora sem os olhos, quase sem cabelo, mas o cabelo, a Bíblia diz que já havia começado a crescer. Faz a sua segunda oração, queridos jovens. A segunda oração está no 16:28. Escorado em duas colunas, as colunas mestras, que mantinham em pé o grande templo de Dagon. Ele aqui usa da dor, da lágrima, da aparente derrota. Mas a especialidade de Deus é perdoar, diga amém. Tudo que Deus quer é que nós reconheçamos o nosso erro. Sansão clamou, diz a palavra. Ellen G. White diz que silenciosamente, segurando nas duas colunas principais, orou e disse Adonai, Yahweh e Elohim. Ele usa aqui o nome especial que define três características de Deus. Clamou a Deus. O que me deixa triste, jovens, é que isso aqui é apenas a segunda oração. Quando de repente, seu bíceps, trapézio, seu tríceps, começam a sentir aquela mesma confluência de sangue correndo, circulando, dando força e vitalidade aos seus músculos. Era a presença do Espírito Santo outra vez. Deus nunca nos abandona, nós é que escolhemos ser abandonados por Ele. Você conhece o final da história. Vou ler o último verso, o versículo 31. Então seus irmãos, Ellen G. White fala parentes. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no. Ellen G. White diz que no meio dos escombros havia um corpo gigantesco, enorme, no meio dos escombros. Lá estava aquele que um dia Jesus veio
fazer a promessa do seu nascimento. A notícia chegou e a família veio buscar o corpo para fazer o enterro. Nossas escolhas determinam o nosso destino, queridos jovens. Mas nessa manhã eu quero animar você a prosseguir. Quero animar você a continuar a sua jornada de fé, de oração e de comunhão com o grande Deus. Prossiga. Pastor, eu já caí. Se você já caiu, a especialidade de Jesus é levantar caídos. E pode ser que nessa manhã haja alguém nessa mesma condição. Pastor, eu estou caído no pó, na lama. Olhe para Jesus e diga: Senhor Jesus, eu quero segurar na tua mão hoje, aqui, agora. Não me deixe sair dessa igreja na indiferença, como se nada tivesse passado, nada tivesse acontecido, fingindo. Não finja. Não saia daqui fingindo, mentindo. Porque eu sei que o Espírito de Deus está aqui se movendo, falando ao seu e ao meu coração, onde eu e você precisamos mudar e melhorar. Ellen G. White diz que o diabo sabia qual era o ponto fraco de Sansão. E você sabe qual é o seu ponto fraco. Eu sei qual é o meu, ou quais são os meus, que são muitos. Nos escondamos essa manhã na maravilhosa pessoa de Jesus. Deus não criou Sansão para morrer cego, sem os olhos, para ser ridicularizado, ultrajado, maltratado. Deus não o criou para morrer no meio de escombros, no grande templo de Dagon. Não foi para isso. Prossiga para o prêmio, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Segure hoje, aqui e agora, já, nas mãos do Senhor Jesus. E diga: Senhor, ajude-me a escolher corretamente. Eu ainda não escolhi com quem eu vou casar. Eu ainda não escolhi a minha profissão. É possível que alguém essa manhã ainda não tenha escolhido Jesus, está na dúvida ainda. É a fase das escolhas. A maioria de vocês está na fase das escolhas, a fase dourada, luminosa das escolhas. E Jesus está dizendo: aprenda, filho, ei, aprenda com Sansão. Mas aprenda sobre o meu perdão e a minha graça. Assim morreu o pequeno sol. Mas eu fico feliz, porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32, já leu o que diz lá? Hebreus 11, 32. Que mais irei? Eu não tenho tempo para lhes falar de Baraque, Jefté. E quem é que aparece lá? Sansão. Sansão, ele aparece lá. Deus levanta jovens em épocas de apostasia. Se você quer vencer na vida, se consagre a Deus. Baseie seu estilo de vida de acordo com a palavra de Deus. Só a visão não é guia sábio para escolher alguém para casar. A pergunta deveria ser: papai, essa moça agrada a Deus? Mamãe, esse rapaz agrada a Deus? O que vocês pensam dele, papai e mamãe? Sansão foi muito egoísta. Ela me agrada. Egoísmo. Não confie nos seus músculos. Deus usa o que você tem. O que você tem na mão hoje? Um cajado, 5 pães, 2 peixinhos, ou a queixada de um jumento? Ore mais. Ele orou só 2 vezes aqui.
Mulheres ímpias e homens ímpios corrompem. Aprenda com os erros dos outros. Mas eu quero animar você a prosseguir em Jesus. Eu quero orar por você. Você que está na fase dourada das escolhas. Escolha certa. Aqui está o padrão de Deus para as suas escolhas. Este livro maravilhoso. O pastor Ronaldo tem uma linda música e ele vai louvar o nome de Deus. E a letra dessa música nos anima a prosseguir, a não desanimar, prosseguir para o alvo. Você que escolheu Jesus, você que quer escolher ou já escolheu a profissão, você que está escolhendo alguém para casar, você que está escolhendo o seu futuro, levante-se enquanto ele estiver cantando e diga: eu hoje escolhi fazer a vontade do meu Deus. E se tiver uma moça ou um rapaz que queira se ajoelhar conosco aqui, venha, porque eu quero orar contigo. Venha em nome do Senhor dos Exércitos. O sonho que você sonhou ficou no coração. Foi Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar. E se você quiser, a força vai te dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo até o final. Tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Se for difícil caminhar, você pode pensar que não vai conseguir, mas Ele vai estar ali a cada passo seu, tomando a sua. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo até o final. Tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Cante comigo, então prossiga. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo até o final.
é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Diga glória a Deus comigo. Ele move as montanhas mesmo, porque Ele ama você. E você é um pequeno sol essa manhã. Você foi chamado, chamada, escolhido, escolhida para brilhar. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos aprender com os erros de Sansão. Nós não queremos cometer os mesmos erros. Obrigado pela iluminação do Teu Espírito. Obrigado pela companhia doce de Jesus Cristo. Obrigado pelo padrão, pelo livro das escolhas que é a Tua palavra. Abençoe nossos moços e moças. Ajude-os a escolher de maneira correta, a tomar as decisões mais acertadas na vida. Abençoai a cada um deles, Senhor. Tomai-os em Tuas mãos e usai-os na pregação do Evangelho, onde quer que eles se encontrem. Obrigado porque Tu estás removendo as montanhas, e nós fomos animados esta manhã a prosseguir para o nosso sonho, para o nosso ideal. Prosseguir pela graça, prosseguir pelo poder de Jesus. Fica conosco, em nome de Cristo, a quem nunca perdeu uma só batalha. É em nome dele que nós oramos, meu amado Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você.